Essa história tem como personagem principal Jesus e Pedro. Pedro, né, conforme a Bíblia, você vai identificar algumas características de Pedro. Pedro é um pouco impulsivo, homem de fé imediata. Né? Você vê isso quando Jesus, né, lá no barquinho, está o vento revolto e Jesus aparece, e aí eles falam, é um fantasma, mas aí Jesus aproximando, Pedro, se for tu mesmo, manda que eu vou aí. Jesus, pois venha, pois Pedro foi. Um homem de fé imediata. Aleluia! Pedro tem uma característica de lealdade ao seu mestre, ao seu Senhor. Você vê isso quando Jesus está sendo preso ali pelos guardas, em um ato de defesa, ele saca a espada para defender o seu mestre. Isso, e característica de um homem, né, corajoso. Pedro é um homem corajoso. Você consegue ver as características de Pedro conforme a Bíblia. Um dos discípulos a ser chamado primeiro foi Pedro. E pouco tempo passou a se tornar uma figura notória entre os discípulos. E Jesus, Filho de Deus, autoridade de Deus, Aleluia! tinha uma relação muito íntima com Pedro. E aí, Jesus aqui nesse cenário, na última ceia, ainda vai falar de algumas coisas que vai acontecer. Jesus passa algumas outras dicas para os discípulos, né? Ele faz ali um gesto de humildade, que é lavar os pés dos discípulos. A gente testou isso nessa revista, né? Durante a ceia, no caso, essa que é a última ceia, né? E durante esse processo da última ceia, Jesus faz uma série de atividades para os discípulos. E também, nesse mesmo contexto, Jesus também fala que ele iria ser crucificado, entregado aos pecadores. Jesus também fala que algum dos discípulos ia traí-lo. Isso trouxe uma profunda tristeza para os discípulos. Imagina, poxa, quem é que vai trair? Poxa, alguém que vai trair o mestre? Poxa, é tu, Tiago. Cara, que isso? Não acredito. A ponto de se questionar quem é. Jesus dá uma dica que era quem ele daria um bocado de pão. E parece que eles não entenderam muito bem quem era, mesmo que não ficou muito claro para eles. E Jesus ainda nesse diálogo também fala que, conforme as Escrituras, ia acontecer que o pastor das ovelhas seria ferido, conforme as Escrituras, e o rebanho os fugiria, deixaria o pastor. E quando Jesus declara isso, o Pedrão ficou assim, poxa, alguém aqui já vai trair Jesus? E todo mundo aqui vai largar Jesus? Não é demais. Pedro falou, pode até ser que esses aí te abandonem, te larguem, mas eu vou falar uma coisa aqui para o senhor. Aqui não. Aqui não. Pedro fala com uma ousadia. Pedro fala com uma audácia. E afirma até que, se fosse necessário, morreria por Jesus. Mas negar, não negaria. Aleluia! Negar, não negaria. E Jesus afirma, olha, não vou teimar com você não. Porque nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Fato curioso, irmãos. Quando a gente tem fase nas nossas vidas que a gente está de boa, tá bom, as coisas tá legal. É a vida de altos e baixos. Quando a gente está no alto, a gente está forte, está poderoso. Está cheio de graça, está cheio de virtude, está poderoso. E é nessas horas que a gente começa a fazer promessas para Jesus. Você já percebeu? Quando você está, Jesus, esse ano vai ser, pode anotar aí, 30 almas para Jesus, esse ano, hein? É meta.
Jesus, 30? 30? Ó, oração todo dia. Louvor de manhã e de tarde. Opa, rapaz, sério? Papai foi. Mas, no momento, irmãos, a momento da vida é de altos e baixos. E muitas das vezes acontece, né, da gente não conseguir cumprir o que a gente promete. Por quê? O Pedro falou por conta própria, falou aqui, olha, eu não te negarei. Falou com alta força. Eu pode escrever, eu consigo. Mas quando na verdade deveria ter dito, eu vou conseguir na força do Senhor. Eu vou conseguir na força de Deus. Aleluia! Porque sozinho é difícil. Sozinho não é fácil. O fato é que Jesus falou para Pedro isso. E é o que acontece. Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar. E depois da oração, Jesus fala, agora que o traidor já se aproxima. E, de repente, Judas, o traidor, indica que Jesus seria a quem os guardas queriam prender. E aí, quando Pedro vê essa cena de Jesus sendo preso, né, com açoites, como se fosse um ladrão salteador, né, ele saca a sua espada e corta a orelha de mal. E aí Jesus fala para ele, olha, não faça isso. Não faça isso. Porque quem a espada põe a mão, a espada perecerá. Tem até um ditado, né? Acho que até lá que diz mesmo, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? E Jesus falou, não faça isso. E Jesus curou a orelha do homem que tinha sido ferido, do mal. Afirmando para Pedro que a sua missão não era pela força e nem pela violência, mas pelo sacrifício. A missão de Jesus. Porque o que parece que Pedro não entendeu muito bem a missão de Jesus. Parece que ele tinha a ideia de um Jesus ainda um pouco, a ideia dos judeus, né, que restauraria o reino de Israel. Isso não aconteceu, essa falta de entendimento ou essa má compreensão não aconteceu só com Pedro. Você pode ver isso, aconteceu com o João, que batizou Jesus, quando estava preso. Poxa, vai lá ver se ele é o que eu preguei mesmo. Enfim, Jesus é preso. E o que acontece? Os discípulos fugiram. E ficou só Pedro. E os discípulos fugiram. Aconteceu porque foi as Escrituras que dissemos. As Escrituras não podem o quê? Mentir. O que está escrito deve acontecer. Porque é a autoridade de Deus, é a palavra de Deus. Aleluia! E aí os discípulos fugiram e ficou Pedro. E Pedro, irmãos, ficou um pouco inconformado com a situação. Falou, poxa, nosso mestre é preso, não pode. E Jesus foi levado, né, lá para Caifás. E, aí Pedro seguindo Jesus ali de longe para saber o que ia acontecer. E aí, de repente, alguém olha para Pedro, rapaz, esse cara aí é Galileu. Esse cara aí é lá de Goiânia. Esse aí não nega. Mas Pedro falou assim, rapaz, não sei nem o que tu dizes. Negou uma vez. Mais à frente, outra criada olhou para Pedro e falou para as pessoas que estavam ali perto, olha, esse cara aí, ele estava com Jesus, o Galileu. E Pedro ouviu, rapaz, eu já falei que eu não conheço esse cara. E aí, de repente, aconteceu, irmãos, a terceira vez que o grupo então já falou assim, rapaz, não adianta tu tentar esconder as coisas não, porque o teu modo de falar te condena. O teu modo de falar te dera.
tu é um dos que andava com Jesus. E quando ele ouve isso, ele começa a espraguejar. Parece que a paciência dele acabou. E começa a falar, rapaz, eu não sei o que vocês estão falando. Eu já disse para vocês que eu não conheço esse tal. Fato curioso que no Evangelho de Lucas, ele detalha que quando Pedro ainda estava falando, o que acontece? O galo canta. E quando o galo canta, Jesus passa e fitou os olhos em Pedro. Quando o galo cantou, Pedro o quê? Se lembrou do que o Senhor tinha dito. E Jesus olhou nos olhos de Pedro. Ele disse que Pedro se lembrou do que o Senhor tinha dito e se retirou, chorou amargamente. Esse olhar de Jesus para Pedro, talvez a gente poderia imaginar que talvez Jesus estivesse dizendo para Pedro: te falei, cara, não te falei que ia acontecer assim? Mas, na verdade, quando Jesus olha para Pedro, não é um olhar de condenação, de ira, não. É um olhar de compaixão, de autoconhecimento, compaixão e misericórdia. Uma vez Jesus estava passando a mensagem para Pedro: tu me negou, mas eu te amo. Aleluia! Eu te amo. Muitas das vezes, irmãos, a gente falha que nem Pedro. O errar é humano. O errar é humano. Mas a gente precisa se arrepender. Jesus olha para nós e diz: eu te amo, mesmo pecando, mesmo falhando, não, mas eu te amo. Jesus olha com um olhar de misericórdia e diz que eu te amo. Aleluias. A Bíblia diz que ele vai chorar amargamente após aquele acontecimento. Você consegue fazer uma simulação entre o arrependimento de Pedro e o remorso de Judas? Porque Judas também, ele teve um remorso, porque ele vendeu Jesus, a traição dele, né, por 30 moedas, certo? E aí depois ele se arrependeu e queria devolver as moedas. Tá aqui a moeda de vocês, agora solta o mestre. Mas aí já não tinha mais como voltar atrás. E aí o pessoal falou para: olha, se vira com o teu dinheiro, se vira com... E aí, a Bíblia diz que ele se retirou dali. Ele também ficou muito triste. O Judas ficou muito triste. O Pedro também ficou muito triste. A diferença é que Pedro, ele se arrependeu e foi buscar a misericórdia de Jesus. Agora, Judas não. Ele ficou com remorso. E não conseguiu enxergar a graça em Jesus. Escolheu então suicidar. Quando a gente não se arrepende e busca o perdão, a gente encontra graça. Aleluia! Aleluia. Jesus nos restaura. Glória a Deus! Jesus nos dá força. Agora veja o cenário. Pedro agora está desmoronando. Porque tinha prometido ao seu mestre que jamais, de maneira alguma, lhe negaria. Mas agora Pedro se vê contra as suas afirmações, esmagando ele mesmo. Porque o que ele jurou não acontecer, aconteceu. E você vai perceber que muitas das vezes a gente se sente assim, irmãos. A gente se sente falho, se sente fraco, porque a gente erra, a gente falha. Mas a chave da virada é quando a gente reconhece. É quando a gente reconhece que Jesus vai restaurar, Jesus pode curar, Jesus pode abrir a porta, Jesus pode dar a solução. Aleluias. A gente só vai conseguir vencer quando a gente enxergar, olhar para Jesus e ver a graça. E o que acontece? Jesus não condena Pedro,
mas tem misericórdia de Pedro. Jesus foi preso, crucificado. Mas ao terceiro dia o que aconteceu? Ressuscitou. Ressuscitou, os irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, quando Jesus ressuscita no terceiro dia, o anjo fala para as mulheres que vai lá no sepulcro, olha, avisa os discípulos que o mestre ressuscitou e vai adiante de vós na Galileia. Avisa os discípulos e a Pedro. Tá bem assim, vem Marcos 16, verso 7. Avisa os discípulos e a Pedro. Dá a entender, faz alusão do quanto o mestre estaria ansioso para ver o seu discípulo. Aleluia! Pedro. Glória a Deus. E essa foi a mensagem que foi dada para aquelas mulheres. O que acontece? Quando está em um dia bem lindo, maravilhoso, em uma praia, de repente o mestre, irmãos, aparece. A Bíblia sugere que eles estavam pescando, ali estavam os seus discípulos, e aí o mestre chegou, e aí vocês já lancharam e já pegaram um peixezinho aí? E de repente eles reconheceram que ali era o mestre. Aleluia! Você vê esse cenário em João capítulo 19, no finalzinho. E naquele momento Jesus restabelece a comunicação, a relação entre Pedro e Jesus, as coisas voltam ao normal. E aí quando já está no finalzinho antes de Jesus, da partida de Jesus, Jesus faz algumas perguntinhas para Pedro. E a primeira pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. E Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. Aleluia! E Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus ainda quis fazer mais uma vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou pela terceira vez. Por quê? Ele se lembrou que ele tinha negado Jesus quantas vezes? 3. 3 vezes. Ele se entristeceu. E aí ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. E aí Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Em outras palavras, seria Jesus: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então, invista, envolva no ministério, envolva na obra. Aleluia. Ei! Tu me amas? Se mergulha na obra. Aleluia, Jesus. Ei! Glória a Deus. Porque aqui, irmãos, seria, claro, um meio de Pedrozinho mostrar o seu amor por Jesus. Tu me amas, Pedro? Investe no ministério. Tu me amas, Pedro? Investe, se envolva na obra, pois só assim você vai ser fortalecido, vai crescer. Eita glória! E Pedro: eu te amo, Senhor. Eu te amo. E assim, irmão, a história de Pedro deu sequência. Pedro continuou pregando o Evangelho. Mas a lição de Pedro para nós hoje é maravilhosa. Porque talvez nós poderíamos se perguntar: irmãos, quando eu nego Jesus? Eu nego Jesus quando eu peco, quando eu falho, quando eu prometo, eu não cumpro. Eu nego Jesus. Pedro só se despertou com o cantar do galo, certo? Quando cantar do galo, aí, nossa,
Deus tinha dito para ele. Agora, quando é que nós despertamos? Sabe quando? Quando o Espírito Santo diz: você Aleluia. está errado, se posiciona. Quem desperta nós é o Espírito Santo. Aleluia. Agora cabe eu, irmão, ser Pedro, decidir ser Pedro ou decidir ser Judas. Porque o Espírito Santo nos dá o direcionamento. O Espírito Santo convence se nós estamos certos, se nós estamos errados. O Espírito Santo é quem dá a confirmação. Se a gente está certo, o Espírito Santo é glória, aleluia, pula e canta. Mas se não dá, o Espírito Santo está errado. Se posiciona. Ele toca no teu coração, ele te comanda. Ele fala: cara, investe mais, cara, volta aos pés do Senhor, volta ao primeiro amor. Aleluias. O Espírito Santo é magnífico. Aleluia. O papel do Espírito Santo é fundamental. Eu até digo, irmãos, que se não fosse o Espírito Santo, não tinha comunicação entre Deus e o homem. Só para você ter uma ideia, o quanto é fundamental o papel do Espírito Santo. Aleluia. E aí, quando a gente reconhecemos, compreendemos que nós precisamos sermos regenerados dia após dia, nós quebramos o nosso ego. Aleluia. A autoconfiança. A gente precisa ser forte, precisa. Mas só que é forte em Jesus. A Aleluia. gente precisa ser autoconfiante. Precisa ser em Jesus. Eu autoconfio em Jesus. Se posso fazer alguma coisa aqui, é através do meu Senhor. Aleluia. Você pode fazer. Glória a Deus. Rapaz, se Deus me der graça, eu atravesso até o mar. Aleluia. O ego, o orgulho, derruba a pessoa no seu próprio pulo. O ego, ele tampa a visão da pessoa. É como se fosse uma venda. A pessoa nem imagina o que ela é capaz de fazer. Uma pessoa orgulhosa. Um exemplo bacana, um exemplo legal, é do Davi. O Davi pecou com Betseba, achou que estava tudo escondidinho assim, tá de boa, só o ouro, e a vida que segue. Aí de repente, Deus falou: Natan, vai lá e conta uma historinha para ele. Acho legal essa história. E o Natan: você está de boa hoje? Tô assim, ó, profeta. Ixi. E aí eu veio lá sentado: eu vim aqui contar uma historinha para você. Aí eu: pode contar. E aí ele começou a narrar aquela história. Quando Davi termina de ouvir a história, ele fala: cara, merece morrer uma pessoa assim. Merece morrer mesmo. Aí sabe o que o profeta falou? Pois é, essa pessoa que cometeu tal algo é você. Aí que ele se tocou. Por quê? O orgulho, o pecado, ele venda os olhos. Ele tampa do que nós somos capazes de fazer. O ser humano pode cometer atrocidades sem a graça, sem o Espírito Santo. Nem ele mesmo imagina. Por exemplo, o Davi. Poxa, quem pode cometer algo assim? Ele mesmo julgou a causa. Terrível isso. Deve ser julgado. Já punido. Mas ele caiu na real. E aí, o Davi, a gente sabe do exemplo. O Davi é um segundo coração de Deus. Pecou, mas logo voltou, buscou o quê? O perdão. Aleluia. O perdão restaura. Quando a gente reconhecemos que Jesus nos dá força, sustento, buscamos em Jesus o perdão, a graça, ele faz assim como fez com Pedro. Reavivou aquele discípulo que estava amargurado, triste, quebrantado. E confirmou o ministério de Pedro. Pedro, segue adiante, está firme. E muitas coisas acontecem para exemplos de vida. Edificar. Você sabia que as provas
edifica você e também serve de exemplo para edificar outras pessoas. Por exemplo, Jesus, olhando para a vida de Pedro, falou para ele: cara, Satanás pediu, queria se andar com você, mas eu roguei por você. E quando tu se converteres, edifica os teus irmãos. Sabe quando isso aconteceu? Quando Pedro negou Jesus a terceira vez. Ele se amargurou. Ele ficou frustrado, sem direção, desorientado. Ficou sem saber o que fazer. Mas Jesus tinha rogado por ele. Aleluia. Foi naquela hora, naquele momento, que ele o quê? Eu vou buscar graça. Eu vou buscar o perdão. Ele vai me perdoar. Ele foi em busca da graça divina. Ele olhou para Jesus e reconheceu que Jesus o perdoaria e restauraria. Diferente de quem? De Judas. E aí Jesus falou para ele: olha, quando tu se converteres, edifique os teus irmãos. Então a gente também precisa edificar os nossos irmãos. Aleluia. Aleluia. Com o nosso testemunho, com as nossas experiências. É muito bom, irmãos, ver alguém, né? Poxa, né? Você não viu aqui o irmão Lavarinho contando a experiência dele? Que maravilha, né? Só tem um susto ali, mas foi bom, né? É legal. E eu creio que muitos irmãos aqui têm experiência. E essa experiência entre a gente tem com Deus serve para edificação. Serve para edificação. Pois assim a gente somos restaurados, somos renovados, e Deus nos dá a força e confirma em nós a graça dele, confirma o nosso ministério com ele. E assim estamos firmes na presença de Deus. Aleluia. Quero dizer aos irmãos que esse irmão, eu estudei milhares de minutos para chegar onde eu cheguei, né? Aleluia! Eu espero que Deus tenha tocado no coração dos irmãos. Que Deus tocou no meu coração para falar. Ele falou muito comigo. E eu acredito que tenha falado com você. Amém, Jesus. Então, que a gente possa ver o exemplo de Pedro, que foi um homem restaurado. E aí Jesus disse para ele: tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Então, investe na obra, investe no ministério. Se envolva mais com o quê? Com a palavra. Se tu me amas mesmo, testifica. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Essa oportunidade em nome de Jesus.